Queria, obviamente, saudar-vos a todos, dar-vos as boas-vindas a esta sessão de apresentação do nosso mandatário da candidatura da Figueira da Foz do Futuro, e isso impele naturalmente para uma primeira palavra ao professor Ernesto Morgado. Fica desfeito, digamos, o segredo que vingou até há algumas horas a esta parte da apresentação do nosso mandatário conselheiro, a quem saúdo, a quem agradeço penhoradamente. Queria naturalmente fazer também um conjunto de cumprimentos, pedindo desculpa se de alguma forma puder omitir, não é essa a minha vontade, mas também para não personalizar demasiado os cumprimentos, em particular aos nossos cabeças de lista, que estão aqui vários, talvez personificar no Carlos Moço, nosso cabeça de lista, à Assembleia de Freguesia de São João Leão do Arcos, que aqui nos acolhe, que é o nosso anfitrião, mas ao José Elísio de Lavos, que fez este esforço para estar hoje aqui connosco, naturalmente também ao Gilberto Oliveira dos Moinhos da Gandra. Estão cá outros candidatos, a Marisa da Ferreira, a Margarida de Maiorca, a Marina de Vila Verde. Sei que estão ainda outros candidatos, nomeadamente a professora Dulce da Marinha das Ondas, e não sei se estou a falhar algo, é sempre o risco quando nos colocamos a falar sem termos, digamos assim. Queria, obviamente, também agradecer a presença do Dr. Joaquim de Sousa, já nosso Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, também pela honra que me dá em estar aqui connosco, assim como a todos aqueles nomes que fazem parte do nosso conjunto de personalidades que estão na elaboração do programa da candidatura, no programa de governo da candidatura, nomeadamente o Miguel Poiás Maduro, que hoje não está fisicamente, tem estado sempre presente, mas porque está no espírito do Euro 2021 já está fora do país, razão pela qual hoje aqui não está connosco. Um agradecimento também a todas as personalidades, como eu disse, que fazem parte dos vários grupos de trabalho, e são muitos os que aqui estão. Uma palavra também para os órgãos da Comissão Política Conselhia, que suporta a nossa candidatura, mas que, tal qual sempre dissemos desde o início, querido Abílio Curado, o nosso cabeça de lista por Tavaredo, aqui vizinho, já estava aqui. Falta de hábito, Abílio. Falta de hábito. Mas o nosso Abílio Curado, nosso cabeça de lista também por Tavaredo. E queria, naturalmente, dizer-vos que, no espírito desta candidatura, sempre tivemos presente que pertencemos a uma família política que alavanca, que suporta a candidatura à Câmara Municipal e a todo o movimento das 14 Assembleias de Freguesia, mas é uma candidatura que ultrapassa as barreiras daquilo que é o domínio estrito de uma candidatura partidária. É muito mais do que isso, queremos que seja um movimento. E talvez a prova maior disso seja, naturalmente, o nosso mandatário que hoje vamos aqui apresentar e que não tem, naturalmente, nenhuma ligação de foro partidário, antes, pelo contrário, está aqui seguramente como um gesto de cidadania, de altruísmo, de poder dar também o seu contributo a esta candidatura e, muito em particular, à candidatura autárquica de 2021. Queria dizer-vos que a apresentação deste nosso mandatário conselheiro, naturalmente que coincide com um percurso que a candidatura traçou. Lembram-se que a 30 de março apresentei publicamente as razões da nossa candidatura, pelas quais me candidatava à Câmara Municipal da Figueira da Foz. A 6 de abril, a apresentação da nossa mandatária da Juventude, a Carolina Maia. A 13, o nosso mandatário do Desporto e da Cidadania, o Hugo Almeida, que esteve aqui há bocadinho connosco, mas que teve que se retirar porque tem treino agora às 17h30. Apresentámos, mais tarde, os pressupostos do programa liderado pelo Miguel Poiás Maduro, e hoje apresentamos aqui o nosso mandatário conselheiro, o professor Ernesto Morgado. Porquê é que apresentamos este conjunto de personalidades? Porquê é que traçamos este cronograma de trabalho para a candidatura autárquica e quais as razões que assistem, no fundo, àquilo que é o valor maior, o propósito, como se diz agora. Qual é o propósito desta candidatura? E o nosso propósito é muito simples. O que é que os figueirenses querem que seja a Figueira da Foz daqui a 12 anos? Quais são as áreas nevrálgicas para o desenvolvimento integrado, para o crescimento sustentável, para a qualidade de um viver que todos acreditamos que é possível transformar
para melhor, tal qual o dissemos a 16 de abril, quando apresentámos os 5 eixos prioritários da nossa candidatura e os 5 desafios estratégicos para esta candidatura. Lembro aqui que a 16 de abril estabelecemos 5 prioridades estratégicas para a candidatura da Figueira da Foz do futuro. O desenvolvimento económico, a cultura, a educação e a saúde, o território e a sociedade, o ambiente e a sustentabilidade. Estes foram os 5 desafios estratégicos, as 5 prioridades em que assenta a candidatura da Figueira da Foz do futuro e que foram publicamente anunciados no dia 16 de abril com o Miguel Poiares Maduro numa conferência nesta cidade. O que hoje perseguimos é uma ambição maior. Essa ambição de colocarmos a Figueira da Foz, tal qual o disse hoje num órgão de comunicação regional, numa das melhores cidades da Europa para nascer, para crescer, para viver, para trabalhar, para morar. Nós queremos que a Figueira da Foz seja, no espaço de um ciclo de governação ou de 2 ciclos de governação, uma das cidades de referência europeias no conjunto da sua afirmação interpares, mas muito em particular no seu caráter territorial. E para isso conhecemos muitos dos desafios que é preciso suprir. Do ponto de vista do desenvolvimento económico, queremos uma estratégia com base nas atuais atividades que hoje temos na Figueira da Foz, mas queremos aumentar e diversificar os seus clusters de atividade. E fomos, do meu ponto de vista, arrojados quando defendi publicamente, a 30 de março, a relocalização do porto de carga da Figueira da Foz. Ouvi vozes de todos os quadrantes com as mais diversas opiniões. Não vi nenhuma sustentada, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista daquilo que é a operacionalidade do porto, que contraria a nossa ideia original. Colocar na margem onde estão as empresas o porto de carga da Figueira da Foz significa libertar para a comunidade figueirense um espaço que hoje está entregue a gruas e a contentores e a poder transformá-lo numa vastíssima área pedonal de lazer que permita que os figueirenses vivam em condições diferentes. Dizia-se que era um absurdo do ponto de vista económico. Está estudado. Pode, no limite, poder considerar-se um investimento na ordem dos 200 milhões de euros. E quando discutimos 13 mil milhões de euros de uma bazuca que se transforma nos próximos 6 anos em praticamente 53 mil milhões de euros, 200 milhões de euros é apenas, pasme-se, metade da verba do prolongamento do metro da cidade do Porto. Ou, se quisermos, 200 milhões de euros na transformação da relocalização do Porto da Figueira da Foz é apenas 1/4 do investimento do alargamento do aeroporto da Portela em Lisboa. E se não há coragem política para defender e criar as condições para que o investimento desta natureza melhore a qualidade de vida desta comunidade, a competitividade das empresas, a sua diversificação, num quarto do investimento que é necessário só para o alargamento do aeroporto da Portela, então as coisas precisam de ser mudadas. Então todos nós somos chamados a participar neste movimento, nesta discussão. Eu disse e repito que falta coragem política no espectro daquilo que é hoje a comunidade da região de Coimbra. Falta essencialmente músculo e falta ambição. E isso é visível no PRR, como é visível na bazuca, como é visível nos investimentos prioritários que esta cidade e esta região, este concelho, têm que fazer nos próximos tempos. E se o desenvolvimento económico não deixa de ser um elemento importante, a cultura, a educação, a sociedade, as coletividades, o associativismo são prioridades para esta candidatura. Talvez por isso tenha lançado num dos nossos fóruns uma outra ambição, que a Figueira da Foz seja, por exemplo, uma das cidades europeias criativa, no espectro de 2 a 3 anos, na área da gastronomia ou, por exemplo, do artesanato. Dir-me-ão, é uma ambição? Claro que é. A Idenha, a nova, é cidade criativa da Unesco da música. Leiria é cidade criativa da música da Unesco. Óbidos é cidade criativa da Unesco literária. Caldas da Rainha é cidade criativa da Unesco do artesanato.
O que é que nos falta para sermos capazes de reposicionar a Figueira da Foz nesse espectro de um conjunto de cidades criativas de âmbito europeu, para também ela ter, por direito próprio, o seu espaço numa rede de cidades criativas da Unesco? E reposicionarmos aquilo que é hoje a sua leitura do ponto de vista local, do ponto de vista regional, do ponto de vista internacional, como é, e trabalhámos isto na Conferência do Cinema e da Cultura, reposicionarmos a Figueira da Foz no conjunto daquilo que são uma das cidades da Europa cuja matriz mais se apropria para a sua dimensão de cidade do cinema. E se continuássemos, podíamos citar muitos mais exemplos. Quando pensamos em competitividade e investimento, voltamos, e não vou repetir-me, ao Porto da Figueira da Foz, já não no sentido da sua operação, mas no sentido da sua dimensão competitiva regional e nacional, para não dizer internacional. É preciso criar uma consciência na comunidade intermunicipal da região de Coimbra que este é o seu portão de saída para o mar e para o mundo. E perdemos demasiado tempo a discutir questões menores nesta comunidade, quando deveríamos estar apostados em perceber porque é que não se faz a requalificação da linha do Oeste. Uma linha de 1888 e que foi anunciada como em 2019 ter iniciado o seu processo de recuperação ou de eletrificação. E não foi. E se conjugarmos isto com outra ambição, que era a ambição de termos o tal aeroporto regional, neste caso o único que tem essas condições é naturalmente o aeroporto de Montreal, por tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar em 30 milhões de euros de investimento apresentado num estudo da Roland Berger em 2018, o que fica léguas e léguas aquém do investimento dos 4 mil milhões de euros, por exemplo, que é suposto consagrar numa infraestrutura como é o caso do Montijo. E aqui precisamos, estimado professor Ernesto, precisamos muito de mitigar esta falta de posicionamento que a região centro tem vindo a perder, aliás, desde a década de 60, de 70, desde a década dos planos de fomento, em que sempre se idealizou que o investimento público a ser feito seria sempre a sul de Lisboa. Exemplos práticos: o aeroporto internacional, a plataforma do Poceirão, a logística, a ligação em alta velocidade pela ferrovia. Todos os grandes investimentos públicos traçados nas últimas 2 décadas estão a sul de Lisboa, quando nós temos entre a península de Setúbal e Braga mais de 66% da nossa população. E parecemos todos que isto não nos diz respeito. Claro que diz respeito. Talvez por isso, dentro da competitividade do investimento e das novas competências municipais, tenhamos que traçar aqui novas ambições, mas dizia-vos, hoje viemos para ouvir o professor Ernesto Morgado, menos a mim, mais ao professor Ernesto Morgado, a quem me dá a honra de ter aceito esta candidatura, e termino apenas com, dentro dos novos desafios, aqueles 5 que traçamos: competitividade e investimento, e eu acho que o professor Ernesto Morgado é um dos rostos que melhor personaliza, que melhor personifica esta ambição. Professor, académico, investigador, empresário, altruísta nas suas participações cívicas, é provavelmente alguém que pode aqui chancelar de forma superior aquilo que é a ambição da candidatura da Figueira da Foz do futuro. E por isso, não apenas na competitividade do investimento, mas também, sobretudo, com a sua formação na inteligência artificial, nos investimentos que lidera nas suas próprias empresas. Mas é também um homem profundamente enraizado no concelho da Figueira da Foz, muito em particular na nossa margem sul, e seguramente que dará aqui nota disso. Eu não vou, como devem imaginar, ler a biografia nem o currículo do professor Ernesto Morgado, em primeiro lugar porque seguramente que iria pecar por defeito de não ser capaz de traduzir aquilo que verdadeiramente é o percurso académico notável do professor Ernesto Morgado, mas mais do que isso, porque ele falará na primeira pessoa sobre aquilo que é verdadeiramente o papel que desempenhou e que eu espero. E acredito nisso, professor Ernesto, talvez por estarem aqui tantos representantes de tantas freguesias, aquilo que é a expectativa, a esperança que renova hoje com esta candidatura. Mas dizia-vos eu, sobretudo numa área tão crítica para nós como é a área da demografia. Um concelho que em 2019 perde entre os 24 e os 29 anos 42% da sua população numa década
é um concelho com o futuro ameaçado. Presente e futuro ameaçado. E não é apenas nas questões da ordem social. Não é apenas nas questões da sustentabilidade daquilo que é hoje o equilíbrio daquilo que possa vir a ser uma fase tardia da nossa vida em que normalmente julgamos nós trabalhamos para podermos ter o conforto de o resto dos anos que nos faltam serem gozados em tranquilidade com a família. É essencialmente todos os eixos que hoje a ameaça é gritante. Desde logo no emprego, não apenas na sustentabilidade daquilo que são as nossas reformas ou daquilo que é a área social, é desde logo da competitividade direta, da competitividade indireta e, muito em particular, da sobrevivência desta comunidade. E por isso, esta ambição, que hoje aqui renovamos com o professor Ernesto Morgado, também ela diz respeito a este conjunto de temas que traçamos, onde está, como vos disse, a demografia, as novas competências municipais, o mar, a tecnologia e o digital. Este conjunto de princípios é, do nosso ponto de vista, estimado professor, suficiente para o termos convencido a aceitar este grande desafio. E quero aqui deixar público testemunho da honra que seguramente me dá, mas também acredito nisso, que posso falar em nome de todos os cabeças de lista que aqui estão, de todos os candidatos, do enorme orgulho que temos e da enorme esperança que hoje criamos com a sua aceitação. Muito obrigado por ter aceito. Muito boa tarde, meus caros concidadãos. Foi com muito gosto e honra que aceitei ser o mandatário da candidatura do Dr. Pedro Machado à presidência da Câmara da Figueira da Foz. A Figueira da Foz e o Alqueidão, uma das freguesias do concelho, marcaram indelevelmente o meu caráter e o meu percurso de vida. Nasci no Alqueidão, em casa de meus pais, que é atualmente minha. Toda a minha infância foi passada nesta minha terra, onde aprendi a brincar com as outras crianças da aldeia e a ganhar gosto pelo estudo ao longo da escola primária. As férias passava-as na Praia da Claridade, hoje Praia do Relógio. Vim então residir para a Figueira da Foz para ingressar no liceu. Frequentei a velha Assembleia Figueirense, no primeiro ciclo, o Liceu Antigo, no segundo, e o Liceu Novo, hoje Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, no terceiro ciclo. Foi neste período de adolescência que criei uma parte significativa do meu caráter e da minha identidade, tendo a Figueira contribuído muito para isso. Para além do convívio entre colegas e com professores no liceu, participei em múltiplas atividades, nomeadamente aprendi música com o professor José Traqueia Bracur, fui escuteiro no grupo 235 do Corpo Nacional de Escutas, atuei em recitais de música, dancei e aprendi a gostar de cinema no Casino Peninsular, joguei bilhar no Nicola e no Casino Oceano, participei nas colheitas do arroz, organizei um teatro e matinés dançantes no Alqueidão e o sarau de finalistas na cidade da Figueira, etc. A infância e a adolescência, passados no concelho da Figueira da Foz, constituíram fases da minha vida de grande realização pessoal, de criação de valores e de experiência de vida que me foram muito úteis pela vida fora. Após concluído o liceu em 1970, tive que ir residir para Lisboa para frequentar a licenciatura em Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico. Mas continuava a passar férias na Figueira da Foz e a visitar com frequência a Figueira e o Alqueidão. No último ano da licenciatura fui convidado para monitor e após a conclusão da licenciatura para assistente. Foi-me então concedida pelo técnico e pelo Programa Fulbright dos Estados Unidos da América uma bolsa para frequentar o mestrado e o doutoramento em Inteligência Artificial na Universidade Estatal de Nova Iorque, em Buffalo. Após regressar dos Estados Unidos da América, passei a professor no IST, tendo sido responsável pela disciplina de Inteligência Artificial da licenciatura e mestrado de Engenharia Informática até 2019, ano em que me reformei da universidade. Paralelamente à atividade de docência e investigação no técnico, fundei em 1986, juntamente com outro professor do IST, a SISCOG, a primeira empresa spin-off do IST,
a primeira empresa de inteligência artificial em Portugal e a primeira empresa portuguesa a exportar software, exportando atualmente 95% da sua faturação. Apesar de me querer afirmar por mim no meio empresarial, criando uma empresa inovadora e arrojada para a época de raiz, não deixei de participar no negócio da família aqui na Figueira. A minha família esteve sempre muito envolvida em atividades empresariais, localizadas na freguesia do Alqueidão, sobretudo no âmbito da fileira de arroz, quer ao nível do setor industrial, quer do setor agrícola. Meu avô, Ernesto Santos Morgado, decidiu fundar em 1920 uma empresa industrial em Barra. Inicialmente descasque de arroz, moagem de milho e serração de madeiras, acabou por se especializar mais tarde na indústria de arroz. Meu pai, Ernesto Rodrigues Morgado, expandiu enormemente a empresa, tornando-a numa das principais indústrias de arroz do país. Quando regressei dos Estados Unidos da América, após a conclusão do doutoramento, foi com muito entusiasmo que passei a vir quinzenalmente ao Alqueidão para dar o meu contributo à empresa onde tinha brincado em criança e a que a família tanto esforço tinha dedicado. Após o falecimento de meu pai, tomei a liderança da empresa, tendo remodelado completamente a unidade fabril de primeira transformação da Ernesto Morgado, com tecnologia de ponta e criando uma unidade de segunda transformação para produzir arroz pronto a comer, com a inovação feita nos próprios laboratórios da empresa, entretanto criados. Nesta altura, a atual geração criou também uma nova empresa agrícola para explorar os terrenos de arroz adquiridos ao longo de vida por meu pai. A Figueira e o Alqueidão, para além de serem localidades onde tenho património e onde exerço uma parte substancial da minha profissão, estão-me no coração, vibrando com os seus sucessos e sofrendo com os seus problemas. Desde há mais de 30 anos que passo as minhas férias aqui na Figueira com a família e amigos, e foi com tristeza que vi a cidade perder ao longo dos anos o protagonismo que tinha na minha infância, onde era a instância balnear de referência do país, a rainha das praias de Portugal. A Figueira atraía portugueses, essencialmente de Coimbra e Beiras, e espanhóis das principais cidades da Raia, e detinha entretenimentos diversos que tornavam a sua oferta quase única. Desde o jogo no casino, a touradas, garreadas dos estudantes, concursos hípicos, corridas de bicicleta, regatas no rio e múltiplas atividades de praia dedicado sobretudo às crianças. Caros concidadãos, nunca assumi publicamente uma posição política, até porque entendo que deve haver uma independência clara entre a vida empresarial e a política. Então, por que agora aceitar ser mandatário do Dr. Pedro Machado? Porque após algumas conversas sobre a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz, acredito no seu projeto para a Figueira, que tenta reabilitar a cidade e o município, e acredito na sua capacidade para o levar a bom termo. Tem ideias claras sobre o que deve ser feito, mas tem também a humildade para ouvir quem conhece os problemas da cidade e do município e quem tem as melhores soluções para esses problemas. É uma candidatura que pretende envolver a sociedade civil na resolução dos problemas da cidade e do município. A primeira iniciativa que achei muito interessante foi ter lançado um conjunto de conferências temáticas para refletir com os cidadãos figueirenses 10 temas principais para o presente e o futuro da Figueira da Foz, lideradas e participadas por peritos nacionais de reconhecida competência nas áreas associadas. A ideia subjacente a estes debates é possibilitar o aprofundamento do conhecimento dos desafios a enfrentar, mas também mobilizarem os figueirenses para transformarem a sua cidade e o seu município num lugar melhor onde viver. O Pedro tem também um conjunto de ilustres personalidades a apoiá-lo, quer a nível local, quer a nível nacional, entre as quais destaco o professor Miguel Poiares Maduro, um amigo que muito admiro, que é o coordenador do grupo de trabalho que vai preparar o programa de governação da candidatura de Pedro Machado. Estes apoios são fundamentais
para ajudar o Pedro a conquistar a presença da Câmara Municipal, mas também para o ajudar a elaborar e executar o seu programa de governação para a cidade e o município, que será apresentado após a série de debates para a sociedade civil. Finalmente, a candidatura do Pedro vale não apenas pela qualidade do projeto e pela adesão que tem granjeado de inúmeras personalidades, mas também pela qualidade do próprio candidato. O Pedro tem um currículo invejável, repleto de provas dadas, que me levam a acreditar que tem a capacidade de transformar a Figueira numa cidade muito melhor. Tem, sobretudo, uma experiência riquíssima no turismo do centro de Portugal, tendo liderado a fusão de 10 regiões de turismo numa única e grande região, um projeto de elevada complexidade ao nível dos recursos financeiros, da diversidade dos territórios, das marcas e dos produtos, e envolvendo um intenso relacionamento interpessoal com funcionários e técnicos de várias regiões para construírem uma marca. Esse foi o seu maior desafio. Por um lado, trazer estabilidade a uma estrutura tão vasta como é o turismo do centro de Portugal, e por outro, poder criar no mindset do setor turístico a cultura e a marca Centro de Portugal. A experiência que o Pedro detém no setor do turismo será certamente muito útil para revitalizar o turismo da Figueira, e a liderança de um projeto tão complexo como o do turismo do centro de Portugal oferecem a garantia que tem a capacidade para levar a nossa cidade e o município a novos patamares de desenvolvimento sustentável, de competitividade e a tornarem-nos mais atrativos e mais virados para o futuro. Isto é essencial de modo a oferecer uma melhor qualidade de vida aos figueirenses, a aumentar a oferta de emprego e a travar o declínio demográfico na Figueira e no concelho. Por todas estas razões, foi com muito gosto e honra que aceitei ser mandatário da candidatura do Pedro à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Bem-aja, Pedro, pelo que está a fazer pela minha terra. Com a sua ambição e energia e com o apoio dos figueirenses, estou certo que o vai conseguir fazer. Muito obrigado a todos.